silêncio do meu coração. Sinto tanta paz, sinto tanta beleza no seu grande amor por mim, Senhor. É impossível para alguém que provou do teu amor e depois deixou. Sim, é impossível para este alguém encontrar o amor maior que o de Jesus. Não vale a pena tentar, não é possível encontrar um amor maior que o teu. É como correr atrás do vento, é como querer conter a fúria do oceano. É impossível, é como querer chorar sem dor, é como não sentir saudade em tudo aquilo que ficou. É impossível não te amar. Depois deixou. Sim, é impossível para este alguém encontrar o amor maior que o de Jesus. Não vale a pena tentar, não é possível encontrar um amor maior que o teu. É como correr atrás do vento, é como querer conter a fúria do oceano. É impossível, é como querer chorar sem dor, é como não sentir saudade em tudo aquilo que ficou. É impossível, é como correr atrás do é como querer conter a fúria do oceano. É impossível, é como querer chorar sem dor, é como não sentir saudade em tudo aquilo que ficou. É impossível não te amar. Bom dia, classe Santuário, bom dia a todas, todos e todes que estão acompanhando esse momento comunitário, esse momento de partilha, esse momento de reflexão. Sejam vocês bem-vindas, vindos e vindes a esse momento, promovido pela classe Santuário, uma das classes da nossa igreja. E durante esse mês de junho estamos trabalhando o tema unidade e comunhão. Então, desde a semana passada que estamos refletindo esse tema a partir da carta aos Filipenses. E para a nossa reflexão, que será breve, lerei aqui trecho, uma parte com alguns versículos de Filipenses 2. Que para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. Eu gosto muito desse texto e queria refletir com vocês a partir
do tema da nossa igreja para este mês de junho. Então, a carta nos diz o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Para iniciar esta reflexão, eu compartilho com vocês também uma frase, do Alcindo Almeida, que resume de forma até didática, bem esclarecedora. Se isso não for claro, então eu acho que não há outra frase que resume o que Paulo escreveu nesse texto lido por mim. Então, a frase do Alcindo Almeida diz o seguinte: a vida comunitária é o lugar onde se descobre a fraqueza humana do ser e se aprende a assumi-la. Essa prática só é fato numa comunidade por causa desse elemento chamado amor. Isso resume muito bem ao que Paulo estava despertando naqueles irmãos e naquelas irmãs da comunidade de Filipos. A partir desta frase, desse pensamento e do texto de Filipenses 2, a gente pode refletir a partir da seguinte questão, da seguinte pergunta: o que de fato pode comprometer a vida comunitária? Essa experiência coletiva, essa experiência enquanto comunidade. O que pode comprometer a sua unidade? O que pode abalar as suas estruturas? E quando eu digo estruturas, eu estou dizendo estruturas em termos de vínculos, de relações, de relacionamentos. Porque comunidade é isso. Comunidade é a criação de laços, é a criação de vínculos, é a consolidação dos relacionamentos. Mas a experiência comunitária nos leva a nos enxergar o outro quando se fala da fraqueza humana do ser. A vida comunitária, ela tem essa característica de fortalecimento e de suporte. E Paulo estava chamando a atenção daquela comunidade para o seguinte: olha, além dos fatores externos que podem comprometer e abalar as relações, os vínculos, as estruturas, a sua unidade, e Paulo, ele não deixa de lembrar, desses fatores externos. Ele mesmo estava numa situação, vítima de uma perseguição, estava preso. Paulo escreve essa carta na prisão. Então, a perseguição era um desses elementos externos que poderiam comprometer ou abalar as estruturas daquela comunidade, abalar os relacionamentos, os vínculos. Mas Paulo estava, olha, além dos fatores externos, ou mais do que os fatores externos, há também as questões internas que podem comprometer a unidade, pode comprometer o crescimento, pode comprometer a experiência prática, a praxis, a vivência comunitária. É por esta razão, nesse sentido, que Paulo vai dizer isso. Olha, se há algum conforto em Cristo, se há consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que cada um atente não somente para o que é seu, mas para o que é dos outros.
Então a experiência comunitária está sempre pensando no coletivo, no interesse coletivo. E que a gente vê hoje em dia esse cristianismo muito fragmentado, porque cada um está preocupado consigo. Cada um Uma certa feita eu ouvi uma música e logo na introdução da música diz o seguinte: cada um por si, todos por ninguém. Essa tem sido a filosofia, nesse contexto moderno, cada um por si e todos por ninguém. E às vezes eu tenho essa sensação que nós realmente estamos vivenciando isso, que essa tem sido a realidade. Então, isso contraria ao que Paulo vai chamar lá no capítulo 1, no versículo 27, quando ele diz o seguinte para essa mesma comunidade: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Na verdade, o capítulo 2 é uma continuidade do que ele vem desenvolvendo num capítulo anterior. E esse versículo que eu acabei de ler, quando ele fala de portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, de combater juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho, está no capítulo 1. E no 2 ele dá continuidade. E o que é portar-vos dignamente com o evangelho de Cristo? Olharmos para os evangelhos e vermos as palavras de Jesus, os discursos de Jesus, as ações de Jesus. Nós vamos ter essa radiografia do que é viver dignamente conforme o evangelho de Cristo. Que além dele olhar para a fraqueza do ser com misericórdia, mas ele também denunciava os abusos praticados pelas estruturas religiosas, pelas estruturas políticas, que definiam todo um cenário de opressão, de exclusão e de injustiça. É nesse sentido que Paulo: vocês querem viver em unidade, querem viver em comunidade, essa é a responsabilidade comunitária. Muitas vezes damos ênfase à responsabilidade individual e dificilmente nós falamos enquanto comunidade, ou seja, a responsabilidade comunitária. Qual é a nossa responsabilidade enquanto igreja? E tem até uma canção que diz: que estou fazendo se sou cristão? O que nós estamos fazendo enquanto comunidade cristã? Será que nós estamos nos portando dignamente conforme o evangelho de Cristo, denunciando essas estruturas opressoras, excludentes, que marginalizam os corpos, que marginalizam os sujeitos, que excluem aqueles e aquelas que não se enquadram naquilo que foi imposto, convencionado ou normatizado? É isso que é combater, é isso que é unidade comunitária, é isso que é a vivência comunitária, combater juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho de Cristo. E para concluir esta reflexão, uma coisa que me chama a atenção no capítulo 2 é quando Paulo, fazendo referência a Cristo, ele vai dizer o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Cristo faz o caminho ao contrário, em relação ao que alguns e algumas fazem. Enquanto Cristo, ele assume a forma humana para experimentar, vivenciar essa fraqueza do ser humano, conforme diz aquele pensamento. A gente olha para alguns ícones, para algumas figuras nos círculos do cristianismo, e a impressão que me causa ao olhar para algumas figuras, para algumas lideranças, que parece que têm o desejo de se tornarem semideuses. Estão fazendo um caminho completamente inverso, e quando Cristo assumiu a forma de servo, assumiu a forma humana, para vivenciar, para experimentar também essa fraqueza da alma, essa fraqueza do ser humano, nós estamos vendo nos nossos dias figuras, ícones
se considerando deuses. Isso tem fragmentado o cristianismo. Por isso que nós estamos vendo um cristianismo muito fragilizado, muito fragmentado, porque as pessoas estão brigando por títulos, estão brigando por tudo, mas não brigam para denunciar as injustiças, as opressões e as exclusões. Enquanto nazarenas e nazarenos possamos encarnar esse sentimento de Cristo Jesus, olhar para o outro com este olhar de que ali é um ser humano, como eu e você somos seres humanos e temos as nossas fraquezas. Mas também, além desse olhar de Cristo encarnado em nós, possamos também ter esse mesmo sentimento de Cristo Jesus, ao denunciar essas opressões, essas exclusões e essas marginalizações. Um excelente domingo para cada um e cada uma de vocês, e que possamos assumir a nossa responsabilidade coletiva e comunitária para combatermos juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Um forte abraço. Deus abençoe você. Amém. Eu não posso entender que o amor seja apenas discursos ou poesias, canções que não mudem a dor de ninguém. Pois quem mais ensinou sobre amor e por amor a si mesmo entregou, tudo fez em silêncio. Não entendo pessoas nas ruas sem pão, sem abrigo, maltratadas, pisadas, feridas por quem diz que sabe amar. São as contradições que as palavras humanas jamais vão poder explicar. Feridos por causa do amor, amados querendo ferir. Quem sabe amar é por Deus iluminado. O seu destino é amar e ser amado. Onde estiver, no mais alto monte ou no profundo mar, surgirá alguém que o amará também. Quem sabe amar leva cura ao ferido, reparte o pão e anima o abatido, e suas mãos serão neste mundo como as mãos de Deus. Como um anjo bom, tudo que tocar receberá amor. Quem sabe amar é por Deus iluminado, e o seu destino é amar e ser amado. Onde estiver, no mais alto monte ou no profundo mar, surgirá alguém que o amará também. Quem sabe amar leva cura ao ferido, reparte o pão e anima o abatido, e suas
E se verá amor. Oi, classe! Hoje é um dia muito especial para nós batistas. É o segundo domingo de junho e estamos comemorando o Dia da Pastora e do Pastor. Especialmente nas cartas do apóstolo Paulo, podemos encontrar várias referências ao sacerdócio ministerial, ressaltando a importância dos pastores diante das igrejas e comunidades de fé. Porém, prefiro lembrar, neste momento, de uma figura em um versículo atribuído ao sábio pregador, em Eclesiastes 4, versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Pois o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Sabemos que estas palavras foram dirigidas ao povo de Israel há mais de 900 anos antes de Cristo, em um período de grande opressão daquele povo. Mas gosto de pensar a igreja, sua pastora ou pastor e o Espírito Santo como um cordão de 3 dobras. O que move o coração de uma pessoa que se coloca diante de Deus? Doa-se como servo e assume uma missão pastoral. O que move o coração de um profissional, muitas vezes bem-sucedido em outras áreas, e segue o caminho da ordenação e consagração pastoral? Podemos observar que o cumprimento do sacerdócio ministerial requer um despojar-se de si mesmo e coragem para enfrentar grandes desafios em prol do bem-estar coletivo e glorificação do nome de Jesus Cristo. Pastoras e pastores buscaram o caminho da consagração porque encontraram em seus corações espaços para acolherem suas comunidades e para elas serem fontes inspiradoras de acolhimento e serviço. Pastoras e pastores buscaram o caminho da consagração quando aceitaram o convite de Jesus, obedeceram seu mandamento de amor ao próximo e, mesmo frente aos pesadelos que nos assombram, conseguem alegrar-se com os que estão alegres e chorar com aqueles que sofrem e continuar inspirando sonhos. Assim, juntas e juntos, entranhados como um cordão de 3 dobras, fortalecidas e fortalecidos pela força e comunhão do Espírito Santo, sigamos como uma igreja profética, inclusiva, amorosa e festiva. Parabéns, pastoras e pastores. Olá, irmãos e irmãs. Aqui é o pastor Joel Zeferino e queria contar um pouco sobre a história da minha consagração e posse ao ministério pastoral. Eu estudei no Seminário Batista do Sul do Brasil de 95 a 98 e em fevereiro de 99 a igreja onde eu estagiava, na primeira igreja batista seropédica, pediu a minha consagração, né? Então eu fui consagrado ao ministério e logo em seguida, uma semana depois, eu tomei posse como ministro de evangelização e adolescentes. Então
Foi tudo muito rápido, né? Karen nasceu em 31 de outubro, eu me formei em dezembro, né? Novembro, dezembro, e logo em seguida, em fevereiro, já estava me tornando pastor consagrado e já no exercício do ministério. Então, essa foi uma experiência muito marcante, né? Porque foi cercada de gente muito amiga. Pastor Jairo Silvestre, né? Uma referência na minha formação, porque foi meu professor de filosofia e também de introdução à filosofia e de história da teologia. E isso foi muito importante na minha formação e o fato de a gente ter depois estabelecido esse ministério em parceria e também depois termos mantido a amizade até o dia de hoje, né? Isso acho que é uma das marcas mais importantes da minha consagração, de ter mantido essa relação com o pastor, né, que promoveu a minha consagração na igreja. E isso, e aí daí em diante, né, foi só história. Em 2000 eu comecei a pastorear em Nanuque, na cidade do interior de Minas, e depois voltei para o Rio, me tornei professor em vários seminários batistas e capelão na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Foi na época que eu recebi o convite, conheci Nazaré, e em 2004 eu cheguei a Nazaré. 1º de agosto agora eu completo 18 anos de pastorado na igreja, e daqui a 3 anos completarei também 18 anos de pastorado titular. Um abraço a todos e todas, fique com Deus. Um abraço. Olá, igreja. A irmã Vera pediu para eu falar um pouquinho sobre o que foi a minha consagração, né? Sobre aquele dia tão lindo e que eu tenho chamado de a impactante delicadeza da Ruá, né? De como esse sopro leve, como essa brisa leve, que é o vento da Ruá, esse vento transformador, mobilizador e gerador de vida, e como ele nos toca de maneira tão leve, mas ao mesmo tempo tão impactante. E foi assim que eu me senti naquele dia, cuidada pela igreja, abraçada por Nazaré, assumindo um compromisso junto com a minha família, com os meus pais, com meu irmão, com meu sobrinho, né, com os amigos e amigas da Igreja Batista Nazaré e meus que estavam lá também partilhando desse dia. Falar sobre esse dia é falar sobre um dia que me angustiou muito antes da sua chegada, que me deu ansiedade demais pelo nível de responsabilidade que significa ser pastora em Nazaré. E sim, pastora no feminino. Ser pastor de Nazaré já é algo de muita responsabilidade, já é um lugar que exige muito cuidado, né? É uma igreja histórica, é uma igreja de 47 anos e não são quaisquer 47 anos de uma igreja que passou sem inserção social, sem transformação de vidas. É uma igreja que, pelo contrário, que demarca uma história de inserção social e de transformação de vidas e de uma dimensão gigantesca. Então, ser a primeira mulher consagrada, pastora da Igreja Batista Nazaré, após esses 47 anos de história, representava para mim uma responsabilidade, representa ainda a cada passo que eu dou, a cada palavra que eu falo, em qualquer lugar onde eu esteja, falando de nós ou por nós, é de uma responsabilidade gigantesca, mas ao mesmo tempo é de um orgulho, de um prazer enorme. Hoje eu falava com o pastor Joel, agora há pouquinho, um pouco antes de gravar esse vídeo,
eu dizia a ele do privilégio que eu sinto todos os dias, em todos os espaços que eu frequento, o privilégio que é ser hoje pastora da Igreja Batista Nazaré. Eu quero agradecer a essa igreja, eu quero agradecer aos fundadores e fundadoras dessa igreja pelo passo que deram, pelo passo de rompimento, pelo passo de resistência e por toda uma caminhada de luta e fé. Que eu possa ser continuidade dessa caminhada, continuidade dessa existência e encarnação dessa fé. Que seja uma fé viva, encarnada, uma fé com os pés no chão, onde eu piso, e que eu consiga ser, assim, essa voz feminina esperada em Nazaré. Que Deus continue nos abençoando, que a Ruá continue soprando, nos abraçando, nos confortando e nos impactando. Olá, minhas irmãs, meus irmãos, estou de volta para compartilhar com vocês, desta vez, um pouco como foi o meu processo de ingresso ao ministério pastoral. Isso vai acontecer entre 2009 e 2010, quando eu recebi, na época, o convite da Igreja Batista Getsemane para assumir o pastorado interino e ao mesmo tempo ajudando a igreja no processo de sucessão pastoral. A igreja estava atravessando um processo muito doloroso por conta da saída do pastor que me antecedeu, e a igreja estava sem essa liderança. Quando esse convite veio através de um ex-aluno meu do seminário e que era membro dessa igreja e seminarista desta igreja, ainda não tinha passado pelo rito de consagração ao ministério. Quando também isso aconteceu, eu era membro da Igreja Batista de Jerusalém e conversei com meu pastor sobre essa possibilidade de atender o convite dessa referida igreja. E aí tudo aconteceu na mesma noite, né? Na mesma noite que eu tomei posse como pastor interino da igreja, eu fui encaminhado ao ministério, consagrado ao ministério, e foi uma cerimônia muito bonita. E aí caminhei com a igreja como pastor interino durante um pouco mais de um ano, quando a igreja resolveu, através da sua diretoria e pela própria assembleia, efetivar o meu pastorado. E a igreja viu a necessidade de não convidar algum pastor de fora para fazer o convite para assumir o ministério pastoral da igreja de forma efetiva. Então a igreja entendeu que eu estava atendendo às demandas da igreja e queria efetivar-me como seu pastor. Só que depois de tudo pronto, com a data marcada da cerimônia de posse, e agora como pastor titular, como pastor efetivo, melhor dizendo, eu resolvi abrir mão, né, desse exercício ministerial, porque foi nesse momento que eu estava me assumindo, né, em relação à minha identidade. E aí, agradecer a igreja, né, na época, quando eu disse o não aceito. Agradeci porque foi através dela que eu fui conduzido ao ministério, fui consagrado, comecei a ter as primeiras experiências como pastor mesmo, de fato. E de lá para cá, venho assim, depois que eu me afastei, assumi o pastorado da Costes e aqui estou com vocês na IBN. Então esse é um pouco da minha história. Bom dia, irmãos e irmãs da Igreja Batista Nazaré, da minha querida comunidade. Eu estou aqui para contar um pouquinho da minha trajetória enquanto pastor. E eu lembro de Fernando Sabino, que ele disse que o diabo desta vida é que entre 100 caminhos temos que escolher apenas um e viver com a nostalgia dos outros 99. Eu tenho muitos diabos,
mas eu não tenho o diabo de ter deixado 99 caminhos e ter escolhido o ministério pastoral. E essa trajetória que foi uma trajetória árdua e muito prazerosa também. O meu ministério, de certa forma, ele se inicia do ponto de vista da capacitação aos 17 anos de idade, quando eu me desloco de Botirama, oeste da Bahia, e vou para o Seminário Teológico Batista do Nordeste em Feira de Santana. Chego em Feira de Santana aos 17 anos de idade e começo um processo de dedicação ao conhecimento prático e conhecimento teórico. Aos 18 anos eu recebo um convite da Igreja Batista Boas Novas em Feira de Santana, igreja que tinha um pastor chamado, e ainda tem, o pastor Joilson Ezequiel, ele que me convida, e eu assumo um papel de contribuinte ministerial, ajudo o pastor, auxilio ele no ministério pastoral. É uma igreja que fica no Tomba, na periferia de Feira de Santana, uma igreja que possibilitou a minha construção teológica, marginal, meu olhar para os empobrecidos, para os marginalizados, e ali, de certa forma, foi minha grande construção, foi meu grande seminário teológico, foi na periferia de Feira de Santana. No final de 2012 eu termino meu curso de teologia e, a convite de uma igreja batista no interior de Nova Fátima, no qual recebo o convite para pastorear aquela igreja. Então eu recebo o convite e, a partir desse convite, a Igreja Batista Peniel, em Vitória da Conquista, realiza o meu concílio. No final de dezembro, no início de dezembro, aliás, eu faço o meu concílio na Igreja Batista Peniel e 15 de dezembro de 2012 eu sou consagrado ao ministério pastoral na Igreja Batista Boas Novas em Nova Fátima. E é lá onde eu começo a exercer, depois da consagração, o meu ministério pastoral. Uma igreja que me acolheu e eu pude exercer um pouco da minha desconstrução e construção teológica. A partir daí eu começo a exercer essa teologia marginal e com muita alegria eu sou recebido por eles e por elas também de forma marginal, isso é, me aceitando com as minhas peculiaridades e, no dito deles, na minha forma liberal de enxergar a teologia. Em 2014 eu termino o ministério pastoral, isso porque eu estava buscando outras formas de conhecimento e venho para Salvador estudar, e aqui em Salvador em que eu sou acolhido pela Igreja Batista Nazaré. Meu ministério pastoral ele não terminou, apesar de não estar mais exercendo a figura formal de pastor, porque entendo que o meu pastoreio ele se estende à pessoa e não meramente à instituição, embora reconheça a importância delas. Essa é um pouco da minha história pastoral e eu sou muito feliz por meu ministério continuar sendo exercido de forma informal e muito acolhedora pela Igreja Batista Nazaré. Um abraço a todos e todas. Essas mãos que Deus me deu foram feitas para servir um vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na
Jesus, mãos que não